Olá, queridos! Estamos aqui com mais um Aplica Enem. E no programa de hoje vamos falar sobre possíveis temas que podem surgir na redação Enem 2020. O tema do programa de hoje é a importância da boa gestão dos recursos hídricos. E para conversarmos sobre esse tão relevante tema, nós temos a presença da queridíssima professora Valesca Braga, de redação aqui do Colégio e Curso Aplicação Taquara. Seja bem-vinda, Valesca. Temos também a participação do queridíssimo professor Leonardo Aragão, de Geografia, aqui também do nosso Colégio e Curso Aplicação Taquara. Fala, galera. E vamos então começar a falar sobre esse tema. O tema gestão dos recursos hídricos nos faz questionar a água e como utilizamos e pensamos, percebemos a água. O que seria, professor Leonardo Aragão, compreender a água como um recurso? Quando a gente vai falar sobre recursos hídricos, né, a gente tem que pensar na importância da água na forma que a gente usa, né? Então a gente tem que saber como usar ela e de forma renovável, né? De forma que a gente consiga aproveitar ela da melhor forma possível, já que ela é um bem que a gente pode gastar e, de certa forma, acabar. E ela é muito importante, né? Porque ela é fundamental para, economicamente falando, tipo, quando a gente vai pensar em indústria, pecuária, agricultura, é um dos recursos mais utilizados e essa forma na economia, né, faz parte da nossa balança comercial. Tem importante peso na balança comercial, né? E também, não só isso, né, mas também a água como um recurso de vida, né? O nosso, que se acabar a gente pode morrer, né? Com sede e tudo mais. Perfeito, professor Leonardo Aragão trouxe uma série de conceitos fundamentais que podem e devem comparecer de forma bem evidente na sua redação. Como a gente pode estruturar isso, querida professora Valesca? Então, isso que o professor Aragão falou, vocês podem utilizar no texto de vocês de maneira produtiva, porque quando a gente começa um texto, a gente tem que saber organizar de uma forma geral. Sempre a gente começa tratando, quem está nas minhas aulas, eu sempre falo isso, né? Tratando o tema de maneira geral. Você pega a introdução, pega a temática, o tema central, e tenta falar como esse tema está no Rio de Janeiro, como essa situação desenvolve na sua cidade, ou no Brasil. E aí você depois vai desenvolver essas ideias nos outros parágrafos. Mas para início é muito legal pegar essas ideias que o professor Aragão trouxe para você usar na sua introdução, porque você faz de maneira geral, para depois esmiuçar tudo bonitinho, cada tema, e a gente entra com as causas e consequências, você entra com fundamento de um teórico, ou então de algum estudo, ou alguma pesquisa, um dado, mas isso é um desenvolvimento. Na introdução, sempre você pega o tema para falar de maneira geral. As pessoas precisam se ambientar no que você vai começar a falar para ver se seu texto é interessante para continuar a leitura. Então seria muito bom iniciar fazendo essa contextualização, né? Fazendo essa conceituação do que seria recursos hídricos. Quando a gente fala desses recursos hídricos, e aí a gente pensa nos aquíferos, né, professor Aragão? A gente precisa entender algumas características específicas dos nossos aqui no Brasil, não é isso? Sim. O Brasil, ele é um dos países que mais contém essa água, né, utilizável, porque ela está justamente em forma líquida, né? Se a gente for olhar os outros países que têm muita água potável, água doce, são países como a Rússia, o Canadá, e essa água nem sempre está em forma líquida. E aí você entender essa relevância dessa forma líquida favorece inclusive a gestão desse recurso, ficando mais barato a utilização dessa água enquanto recurso. E a boa gestão do recurso é o que faz a diferença, que a água é de fato uma característica muito relevante em cada país, em cada ambiente, né? Como você falou, a gente precisa da água para a sobrevivência. O próprio planeta deveria se chamar água e não terra, não é verdade? Vamos ouvir então, professora Valesca. O importante é você fazer essa interdisciplinariedade. Então você pega dentro da área de redação todos os seus conhecimentos de sala de aula que você teve durante o ano,
durante os seus estudos para o vestibular, para o Enem, para o UERJ, para jogar dentro do seu texto, porque tudo conta como repertório, tá? E eleva o nível do seu texto no nível de informação, porque às vezes o texto fica muito vazio e não diz quase nada, ou então diz as coisas clichês. Vocês têm que mostrar que você tem esse conhecimento. Por isso que é muito importante, todas as matérias são muito importantes, inclusive para a matéria de redação. Então tudo isso soma para o seu conhecimento. Com certeza. E conseguir entender isso facilita no momento que você tem que colocar o porquê da relevância da boa gestão. Quais seriam as causas, né? Olhando pela lógica da redação, causa, consequência e medidas, né, professora Valesca? Quais seriam as causas? O porquê precisamos gerir bem os nossos recursos hídricos? As cidades no Brasil, por exemplo, fazem essa boa gestão? Como a gente pode avaliar esse tipo de gestão? O importante nesse momento do desenvolvimento do seu texto é você defender uma ideia. Eu sei que tem vários vídeos na internet falando que você pode dividir, você pode defender um sim e um não, mas o legal para quem corrige Enem e a gente que faz o estudo da correção do Enem, o que o INEP te instrui a fazer, é você ter uma coerência no pensamento, uma linha de pensamento o tempo todo. Desde o início até o final. Tirando a introdução, que a introdução é, como eu falei, aquela pegada do tema geral. Ok, ali você não vai defender opinião nenhuma. Você vai usar dados da atualidade, do que você está entendendo de jornal e acontecimentos ao redor do mundo, na sua cidade, enfim. Mas quando você começa a defender o seu ponto de vista, que é no segundo parágrafo, segundo e terceiro, e na API, que é a proposta de intervenção, você tem que defender o que você concorda. Se está legal a manutenção desses recursos hídricos no nível Brasil ou nível cidade, se você concorda que isso está sendo bem feito e por quê, ou se você concorda que não está sendo bem feito e por quê. E aí você leva essa pegada do que você concorda ou não até o final, porque você vai usar os argumentos para você, e aí você pode trazer aquela coisa do repertório legitimado, que é aquela pessoa ratificada, ou então um filme que você viu, um documentário que você viu, que ratifica o que você está pensando. O seu pensamento foi construído com base de quê? Não é do nada. Você é construído de acordo com a sua vivência escolar, vivência de conhecimento. Então você tem que trazer esse conhecimento para dentro do texto. E defende essa ideia até o final. Isso pesa na coerência do seu texto, tá? Perfeito. E aí, Valesca, surge para nós duas perguntas importantes. Primeira, qual é a relevância em termos uma boa gestão do recurso hídrico? O que a cidade precisa fazer para a gente identificar assim, ó, ela tem uma boa gestão? O professor Leonardo Aragão falou agora há pouco sobre a lógica da sustentabilidade. Então isso seria um bom indício, professor? Quando a gente pensa na administração dos recursos hídricos, acho que a gente tem que pensar como isso acontece no rural e como isso acontece no espaço urbano. E no espaço urbano a gente tem que pensar sempre no saneamento básico. Né? O que é o saneamento básico? É a garantia de que esse recurso hídrico vai chegar a todo mundo e de que essa água pode chegar, porque ela pode chegar de forma clandestina e não retornar para ser tratada. Certo? Então o ideal é que todos consigam ter acesso de forma adequada e essa água utilizada tenha retorno para o sistema de tratamento. Fazer por quê? Porque a gente vai pegar uma água limpa e vai devolver uma água suja que vai ser tratada para poder voltar e sempre estar nesse ciclo de reutilização, fazendo com que a gente não gaste sempre uma água nova, né? Então, quando a gente pensa na cidade, isso é importante. Antes de você falar da gestão no campo, professor Leonardo, vale destacar que esse conceito de saneamento básico é fundamental, inclusive para você enriquecer o seu texto na redação, porque a lógica e a preocupação em relação ao saneamento básico é fundamental quando pensamos a cidade. Isso, inclusive, no plano diretor, que tem entre os seus parágrafos a relevância da gestão do recurso hídrico. Então, quando falamos de cidade, você destacou o conceito de saneamento básico e é algo extremamente importante. E aí, quando a gente já vai para o espaço rural, quais seriam essas relevâncias? Então, quando a gente vai falar de espaço rural, a gente sabe que nem todos, assim como na cidade, têm acesso a essa água encanada e tudo mais. Então, a gente acaba ficando refém, né? A gente tem que utilizar formas, por exemplo, poços artesianos.
que a gente fura até chegar num aquífero, né, em algum depósito de água, algum corpo hídrico, e se a gente não usar de forma adequada, a gente vai esgotar esse recurso hídrico. E não só, mas também quando a gente pensa numa agricultura moderna, uma agricultura que vai utilização de, por exemplo, agrotóxicos, se a gente utilizar demais, a gente acaba fazendo com que o solo da plantação, né, que não é impermeabilizado, como que tem asfalto, por exemplo, na cidade, vai fazer com que essa substância, o agrotóxico, né, justamente consiga atingir rios e outros tipos de corpos d'água, como os aquíferos, fazendo com que ocorra a poluição desses locais. Então a gente tem que saber a forma de utilizar esses produtos no campo, né, para que não atinja a água e isso volte para a gente numa forma de, tanto no poço artesiano, né, quando, como eu disse, a gente fura o poço artesiano e vai utilizar aquela água. Tá? Aquela água pode ter sido poluída por um agrotóxico numa plantação, ou que esse agrotóxico vai chegar no rio e depois a gente vai pescar esse peixinho lá para comer e esse peixe está envenenado também, né? Isso acaba prejudicando também, não só no consumo direto da água, mas também na nossa alimentação. Olha, uma excelente explicação sobre como a poluição vira uma consequência, no caso de uma má gestão do recurso hídrico. Excelente. E isso precisa constar na nossa redação, né, professora? Precisa constar. É muito bom também falar para vocês que se a gente teve agora, serve também, de repente vocês vão pensar como exemplificação dentro do desenvolvimento, a crise da água que a gente teve, que ninguém esperava. Vocês estão até com saudades da crise da água, né? Que era um problema muito pequeno em relação ao que a gente está vivendo, mas não serve, não vai servir no teu desenvolvimento. Se você quiser usar, você pode até usar, mas não serviria como um argumento histórico, por exemplo, porque para o Enem, por exemplo, para o INEP, ele considera histórico tudo que vocês aprendem na aula de história e tem uma base grande de tempo. Então, como muitos usaram na época que teve o tema da eleição, as fake news, e aquilo ali era muito recente, não serviu como base histórica. A crise da água também não vai servir como argumento histórico legitimado no teu desenvolvimento. Você pode colocar para enriquecer, é um argumento atual, mas não entra como histórico, tá? Muito bom, Valesca. Eu tenho certeza que você aí de casa está anotando e acompanhando todas essas dicas dos nossos queridos professores, porque a sua redação vai ser muito mais enriquecida e isso te aproxima da nota 1000. Na hora de você caminhar para a sua proposta de intervenção, é importante pensar em alguns caminhos e aí propor medidas. Como é que a gente pode fazer isso, professora Valesca? Então, para a sua proposta de intervenção é a parte mais fácil do texto que vocês vão poder organizar de maneira consciente. É quase matemático. Então, se você tem que colocar, quem é meu aluno sabe, porque eu falo o tempo todo, 5 elementos na sua proposta de intervenção, 5 elementos no É bom que tenha qualidade, né? Porque aí o professor que está lendo, ele gosta, ele sabe que o aluno mandou bem. Mas assim, a gente não vê muita qualidade, a gente conta esses elementos para tirar a tua nota na competência 5. Só a nota da competência 5 depende de 5 elementos que esses príncipes aqui vão dissertar com vocês sobre esses elementos. O agente, a ação, o efeito, o meio modo e um desdobramento. Esse desdobramento é uma explicação a mais de qualquer um desses 4 elementos anteriores. Para ficar fácil para você, você pode usar um efeito e você tirar um efeito do efeito que já vai ser teu desdobramento. Então fica mais assim, mais automático, mais fácil de você lembrar. Porque o desdobramento é um problemazinho para alguns aí que sempre esquecem e perdem 40 pontos de bobeira. Então a gente faz questão desses 40 pontos. Então para você pensar, você pensa assim, eu vou botar quem vai fazer essa ação, o que vai fazer, qual é a consequência disso, de que modo meio, como isso vai ser executado e um efeito do efeito, tá? Vocês vão ver como é que a gente vai fazer o parágrafo dissertado para vocês aqui agora. Muito bom, Valesca, maravilhoso, porque isso dá a você toda a base para tirar a nota necessária na sua redação. Então vamos pensar juntos. Quando eu penso num agente, alguém que pode atuar, né, professor Aragão? Quem pode atuar na boa gestão dos recursos hídricos? Quando a gente pensa no caso da cidade, assim, pensando assim, no nosso caso mais próximo, Rio de Janeiro, a gente vai pensar que é a SEDAI, né? Então é uma responsabilidade do Estado.
Esse vai ser o agente, não é isso? Perfeito. Estado com letra maiúscula, tá? Nesse caso aí. E a ação dessa SEDAI, enquanto instituição pública, né, pertencente ao governo, ao Estado, qual ação a SEDAI pode fazer? Vai ser a criação de saneamento básico. Como eu disse, né, anteriormente, e essa é uma forma da gente fazer uma boa utilização desses recursos hídricos na cidade. Então se a ação é o saneamento básico, o efeito seria prover essa população através de obras de esgotamento, calhas pluviais, circulação de águas da chuva. Então esse seria o meio modo. O meio modo. O acesso à água potável, Isso. né? E o efeito seria que todos teriam acesso a esse saneamento básico, podemos chamar disso, professor? A democratização para ficar bonito, né? A palavra Perfeito. bonita sempre fica mais bonita. Sempre. E é bom falar bem, escrever bem. Né? Então essa democratização do acesso ao saneamento básico vai gerar como um desdobramento melhoria na qualidade de vida, melhoria da saúde da população, porque uma população que possui uma boa gestão do recurso hídrico, a saúde dela também melhora, né, professor? Sem dúvida, porque isso está ligado diretamente à higiene, né? A higiene da rua ali, então não vai ter esgoto a céu aberto, a propagação de doenças vai ser infinitamente menor, fazendo com que as pessoas procurem menos um atendimento, né, no médico e tudo mais. Então isso vai acabar acarretando um melhoramento ali imediato ali na saúde. Da cidade para o campo, nós vimos bem como podemos tratar isso na cidade. Agora no campo, como nós poderíamos organizar, professor Aragão? Então, quando a gente vai pensar na gente, né, eu penso que essa é o agricultor com a ajuda ali do Estado e tudo mais. A ação dele vai ser o quê? Uma forma ali de atenuar é respeitar os limites da utilização do agrotóxico previsto em lei. E é bom, é interessante falar, né, Valesca, que nem sempre a medida, a proposta de intervenção tem que resolver. Se ela atenua o problema, ela já está atendendo o que se pede. Pode né? ser idealista, não precisa ser realista, não. Isso é muito importante. Pode ser utópico mesmo. Então ela respeita esse meio ambiente, né, os níveis indicados para a utilização de agrotóxicos. E aí como faríamos isso? Como seria possível O meio. Então, o meio disso, eu vejo seria o quê? O Estado fiscalizando, o Estado orientando esse agricultor de forma... Dando suporte. Exato, dando suporte. E ensinando, né, a forma adequada de utilizar esse produto. Inclusive uma educação ambiental, né? Porque a população precisa ter acesso a esse tipo de informação. E para concluir, professor Aragão, o efeito disso e o desdobramento que a professora Valesca chamou de efeito do efeito, como seria possível? O efeito simples é aquele imediato que a gente está pensando, né? Que seria a não poluição daquele recurso hídrico. E o outro efeito, o efeito do efeito, seria que nem a gente pensou na cidade, né? Melhoramento, por exemplo, na saúde das pessoas, já que o número de intoxicação devido a esse agrotóxico na água e tudo mais seria diminuído. Já que muito que a gente consome vem da agricultura. Exato, eu ia falar exatamente isso, professora. Transmissão de pensamento. Exato. Sintonia da equipe. Sintonia. Né? E é com essa sintonia toda e com esse sorriso no rosto que a gente vai chegando ao final desse Aplica Enem. Eu tenho certeza que se o tema da redação for gestão do recurso hídrico, você aí de casa vai fazer uma redação brilhante, chegando à sua tão sonhada nota 1000. Eu quero agradecer a participação maravilhosa da professora Valesca Braga, que trabalha aqui conosco e abrilhanta a nossa equipe. Obrigado, Valesca. Obrigada, gente. Bom contribuir com o estudo de vocês. É bom a gente estar fazendo esse estudo, mesmo que distante, mas com uma ótima qualidade. Vocês em casa vão receber isso com muito carinho que a gente está preparando. Muito bom. E também agradecer o brilhante professor Leonardo Aragão, que trouxe aí vários conceitos fundamentais da nossa amada geografia, né, professor Aragão? Sem dúvida. Eu que agradeço poder participar aí da banca com vocês, da banca não, né? Dessa mesa aqui com vocês e valeu, pessoal. Muito bom. A gente volta no próximo Aplica Enem com mais um tema, mais um tópico, mais um possível assunto que vai aparecer no Exame Nacional do Ensino Médio em 2020. Obrigado você que ficou aí assistindo a gente. E não se esqueça, a sua aprovação exige aplicação.